No máximo 20. Com a palavra. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Atento presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, demais membros da mesa, Manuel Messias, representando o ministro do Trabalho, o companheiro Paulo Barella, coordenador da Central Sindical e Popular com Lutas, Álvaro França, presidente da Associação dos Auditores Fiscais, demais presentes ilustres aqui nesta plenária, grandes companheiros do Comando Nacional de Greve, do ANDE Sindicato Nacional, companheiros de outras entidades, representações sindicais, vejo aqui companheiros dirigentes do Sinasef, da Fazubra. É importante esse momento e a atenção do senador Paulo Paim a respeito do que acontece tem que ser louvada e o chamamento desta audiência pública tem que ser louvado. Estou aqui representando o ANDE Sindicato Nacional, uma entidade que tem mais de 60 mil filiados na base, uma entidade que no setor público federal tem um índice de sindicalização de aproximadamente 80% dos professores nas instituições filiadas, uma entidade que se organiza pela base, sem verticalismo, uma entidade que se sustenta única e exclusivamente pela contribuição voluntária dos sindicalizados, tem disposição estatutária contra o imposto sindical, uma entidade que tem 100% dos votos das suas instâncias deliberativas eleitas em assembleia de base especificamente para aquela instância, e uma entidade que tem uma experiência histórica de lutas, inclusive quando era proibido fazer greve no serviço público, inclusive quando era proibido sindicalizar no serviço público, e uma experiência histórica que me parece ilustra bem o significado social da organização dos servidores públicos para um país em constituição social, em constituição como república, em constituição como elos e vínculos entre Estado e povo, quando muitas e muitas vezes são os próprios servidores públicos que militam dentro dos órgãos públicos, aqueles que são os primeiros a ter sensibilidade, são os primeiros a serem chamados a vir à rua em defesa das políticas públicas e do interesse social. Quando sequer a sociedade, que é a principal prejudicada, quando as políticas sociais não funcionam, ainda não consegue se mobilizar em defesa dos seus interesses, tem sido de dentro da organização dos servidores públicos que a mobilização se dá em defesa do direito social. Muitas vezes criminalizados e rotulados, os movimentos de greve, os movimentos de organização dos servidores públicos, são taxados como movimentos corporativos contra a sociedade. Não é esta a realidade que temos tido a experiência de vivenciar nesse país. Talvez alguns exemplos sejam bem emblemáticos a respeito do que eu estou falando. Ainda no governo Sarney, quando o último reduto da tecnocracia do regime militar, encastelado no Ministério da Educação, tentava dar uma cajadada final no espaço público do ensino superior deste país, constituindo uma comissão para a reforma do ensino universitário, teve uma resposta imediata de uma greve nacional que se constituiu em menos de uma semana, que nós chamamos, inclusive, na época de greve conceito, em defesa não da própria categoria, mas em defesa da possibilidade do espaço público, da educação superior, da pesquisa, da ciência e tecnologia neste país. De certa forma, isso se reflete agora, durante essa greve forte, bonita, politizada, que temos no Brasil inteiro. Diante da intransigência do governo em discutir uma verdadeira reestruturação da carreira docente e uma recuperação das condições de trabalho nas universidades federais, nas instituições federais de educação, o movimento, numa atitude corajosa,
abre mão das reivindicações salariais, isso agora, há 20 dias atrás. Abre mão das reivindicações salariais e faz uma contraproposta ao governo, dentro dos marcos salariais do piso e o teto do próprio governo, mas demonstrando que é necessário uma recuperação, uma reestruturação, uma reorganização das relações de trabalho destruídas no último período para construir uma universidade do futuro. Isso não pode ser chamado de movimento corporativo. E aqui o primeiro equívoco de quem se levanta neste momento oportunisticamente, tentando fazer passar um projeto que não é um projeto em defesa da sociedade. É um projeto de classe, é um projeto de dominantes da sociedade, que oportunisticamente é resgatado nesse momento, como já foi declarado aqui nas manifestações anteriores. Tem sido, de certa forma, frustradas as experiências dos últimos anos pós-constituinte na evolução, especialmente na evolução da institucionalização das relações de trabalho no serviço público. Já foram mencionados aqui alguns recuos. Ora, uma Constituição que trouxe duas grandes novidades para o serviço público, que são a liberdade de organização sindical e esse dispositivo constitucional inovador no Brasil, combinado com outro dispositivo, que é do direito de greve, bastariam em si, e o Barela demonstrou muito bem, para que o processo e as responsabilidades no processo dessem a dinâmica adequada. A nossa experiência, mesmo quando era proibido greve no serviço público, a nossa experiência é de que nas assembleias de deflagração de greve, deflagra a greve, aprova a pauta e tem 2 ou 3 deliberações canônicas. A primeira, constitui o comando de greve, e a segunda, constitui uma comissão de ética da greve, que daquele instante está autorizada a discutir com a autoridade pública, com o chefe de departamento, com o diretor da unidade, com o pesquisador, com o professor, as essencialidades da greve. A consideração ao risco do prejuízo irreparável, ao risco da vida, ao dano irreparável. Então, é contra este tipo de movimento que se levanta agora uma postura autoritária, criminalizadora, nitidamente de classe, repressiva, e não de construção de boas relações sociais neste processo. Nós acompanhamos há muitos anos esse debate aqui, a memória foi trazida aqui pelo companheiro Álvaro. Participamos de comissões, de reuniões de comissões, de audiências públicas. Eu lembro, com essa juntada de projetos, alguns deles foram citados aqui, tentativa de relatório do Vicentinho, há menos tempo, tentativa de relatório do Tarcísio Zimmermann, né? Sempre defendendo essa posição que acabo de trazer aqui. A combinação das duas inovações constitucionais de 88, a liberdade de organização sindical, inclusive no serviço público, e o direito de greve no serviço público são bastantes em si para resolver, para equacionar, como bem tem equacionado essas relações. Não há um sistema institucionalizado de negociação coletiva no serviço público. Não há database no serviço público. Aliás, ao contrário, ainda discutíamos isso na mesa da Secretaria de Relações de Trabalho há poucos dias. Acabou se constituindo uma database ao revés, com o dispositivo da LDO, que define o 31 de agosto como limite para ingressos de projetos com repercussão orçamentária de pessoal no ano seguinte. Eu digo uma database ao revés, porque a database abre um processo construtivo de negociação. Esse dispositivo da LDO faz o contrário. Ele fecha, né? E fecha, se sabe, a favor de que interesses, que são os mesmos interesses de classe, a possibilidade de processo de negociação. As iniciativas desenvolvidas, inclusive algumas delas com grande badalação midiática, eu lembro que do primeiro para o segundo ano do governo Lula, isso seria 2003, 2004, 2004, 2005, foi um ato com 9 ministros de Estado, né, assinando a institucionalização, o desencadeamento do processo para a institucionalização da Mesa Nacional de Negociação Permanente no Serviço Público Federal. E aí temos que registrar aqui que a experiência não foi boa.
essa mesa nacional de negociação foi institucionalizada com esse ato de 9 ministros, definiu um regimento interno, foi publicado no Diário Oficial da União, tratou de alguns assuntos e, casualmente ou não, a última grande reunião desta Mesa Nacional de Negociação Permanente foi aquela em que o conjunto das entidades dos servidores públicos lá presentes conseguiram consenso e apresentaram num data show o que seriam as diretrizes para os planos de carreira do serviço público. Aí acabou a mesa. Lamentavelmente, eu estava presente também no momento, no ato que acabou a mesa. E aí se estabeleceu um processo irregular, que mais tem sido chamado de mesa de enrolação ou mesa de embromação, que eventualmente resulta, já pelo estrangulamento de possibilidades, em alguns chamados acordos, que não têm valor efetivo, a não ser como um conjunto de intenções, que muitas e muitas vezes não são cumpridos, e fica por isso mesmo. Nós agora tivemos a experiência do movimento amplo, com as características que eu mencionei aqui, depois de 1 ano e meio de conversações, ou negociações, ou reuniões com o governo, assistimos a um simulacro de acordo, relegando a quem evidentemente representava a categoria em greve, estar fora deste simulacro de acordo. E estamos ainda diante dessa situação para resolver, por ser resolvido, num ato tipicamente, nitidamente antissindical. Então, temos que avançar. Quer dizer, a convenção da OIT foi chancelada pelo país com uma ressalva que diz precisa ainda outros elementos para sua institucionalização, mas precisamos resolver essas questões preliminarmente ao momento em que se viria a discutir necessidade, não necessidade, e em que condições a questão da regulamentação do direito de greve, que nós temos nos manifestado contrários. Estamos diante da possibilidade de um evidente retrocesso social. Estamos diante da possibilidade de um evidente retrocesso social. E quem lida no mundo jurídico sabe o que significa isso. E o peso para a institucionalidade de um país que chancela esse tipo de movimento, de retrocesso social. O senador Paim, com a experiência sindical que tem, certamente reconhece que enganam-se aqueles que pensam que, ao baixar o tacão a respeito do direito de greve, da organização dos trabalhadores, através de uma medida burocrática, mesmo que seja constituída em lei, que vão amainar ou evitar os conflitos. Ao contrário, provavelmente, se esse tacão for tentado, a conflagração virá com mais radicalidade e virá, inclusive, para reverter essa tentativa de amordaçamento. Porque o movimento social não se amordaçou, não se amordaça e não se amordaçará. Portanto, repudiamos essa iniciativa de tentativa de retomada de um interesse antissocial que esconde por trás de um discurso simpático à sociedade uma atitude classista, uma atitude de dominação, uma atitude de defender o capital em detrimento do mundo do trabalho, e louvamos a atitude do senador nessa comissão, na presidência dessa comissão, que certamente frutificará e retomará o bom caminho desse debate. Muito obrigado.